Bem-vindo, bem-vinda. Este é o De Bem com a Vida, o programa que é sucesso no rádio e no TikTok, agora aqui no YouTube na versão podcast. E neste bate-papo, a gente falou de tanta coisa importante, principalmente que a maior dor de uma mulher hoje adulta é o autoabandono. E você, já ouviu falar disso? Vem comigo, que vale a pena. De bem com a vida, tá tudo bem. Sintonizou, sorriu e vem. Com Ana Paula Rossi, a vibe é assim. Felicidade que começa em mim. O programa De Bem com a Vida tem a felicidade, a satisfação e eu pessoalmente também tenho a alegria de receber para bater um papo super positivo a Priscila Canassa. Ela que é psicopedagoga e é especialista em desenvolvimento humano. Bem-vinda, Priscila, ao podcast De Bem com a Vida. Obrigada, Ana. Hoje eu fiquei muito feliz, porque me convidaram para tomar café com uma pessoa que eu adoro. E aí eu já vim pensando, né, nesse café, na constância, né, que a gente tem que ter, na atitude, na fé e no equilíbrio. E depois até vou falar sobre isso com você. Agradeço o convite. De bem com a vida e tomando café e falando um pouco sobre os nossos assuntos, sobre o nosso trabalho, sobre... Será que a Ana tá vivendo ou tá funcionando, Ana? O que será que tá acontecendo? Tenho várias coisas aqui que eu queria falar com você. São as pequenas provocações que ela vai trazer aqui para essa mesa hoje, né, nesse dia tão especial e que provoca a mudança mesmo. Afinal, eu acredito de verdade que é esse o alicerce do seu trabalho, né? E eu pergunto para quem está nos ouvindo, principalmente para as mulheres, que eu gosto de falar com as mulheres, você está vivendo ou você está funcionando? Não é a mesma coisa, não é. Antes da gente entrar a fundo nesse aspecto, que com certeza é um dos inúmeros assuntos que a gente pode abordar nessa edição e em tantas outras que virão, porque dá muito certo esse bate-papo, né, Pri? Eu queria saber o seguinte, a Priscila, antes da Priscila psicopedagoga, antes da Priscila especialista em desenvolvimento humano, como a vida trouxe você aqui? Nos conte a sua história. A Priscila sempre foi uma menina muito assustada. A Priscila sempre foi uma menina que falava sim para tudo. E a Priscila, ela foi passando por várias situações. Passei por um casamento tumultuado, um casamento abusivo, psicologicamente. Porém, a Priscila não era só essa menina assustada. Priscila é uma mãe de 3 filhos maravilhosos e todo esse abalo que eu vivi me resultou na maior felicidade da minha vida, que são meus filhos. E a Priscila também sempre foi sonhadora. A Priscila nunca aceitou não como resposta. E quando todo mundo falava não, Pri, você não pode estudar, Pri, você não pode fazer, a Priscila entendeu que ela teria que fazer. Muitas vezes a gente fala assim, quando criança falaram tantos nãos pra gente que a gente fica acuada. Mas você é dona de si. E eu descobri isso mesmo em um relacionamento abusivo, mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com várias questões que apareceram no meu caminho, como a neurodivergência da minha filha, que eu descobri que eu tenho uma filha autista. Mesmo em tudo isso, eu descobri que eu sou dona de mim. E é o meu comportamento que me define ou a falta dele. Então, todas as minhas experiências, todos os nãos que eu recebi, todos os sims que eu recebi, me fizeram olhar para a minha vida de uma forma diferente. Quando todo mundo falou que não, eu falei que sim. E foi isso que me trouxe até aqui. Eu acreditar em mim, eu não me auto-sabotar, eu entender que eu posso. E quem vai dizer se eu não posso sou eu mesma e mais ninguém. Então hoje a Priscila é uma mulher que sofreu sim, mas a Priscila não é resultado das dores dela. A Priscila é resultado das escolhas dela. Escolhas talvez assertivas, talvez tão não assertivas, mas as escolhas me fizeram ser quem eu sou. Essa é a Priscila.
tenho, assim, um orgulho imenso de falar, eu ganhei bolsa ProUni 100%, uma pessoa que fazia 8 anos que não estudava. E foi aí que mudou minha vida? Começou, mas não foi aí. Porque eu fui descobrindo outros caminhos, outras possibilidades. Eu descobri que eu poderia realizar todos os meus sonhos. Eu ensinei para os meus filhos que eles podem ser a Barbie. Que a Barbie não é um padrão de beleza. A Barbie, a gente não consegue enxergar que ela é aquilo que ela quiser. A gente tem a Barbie enfermeira, a É Barbie mesmo. médica, a Barbie, até A a Barbie Barbie é tudo. divorciada, ela é A tudo. Barbie é tudo. Eu nunca tinha pensado na Barbie nesse aspecto. É maravilhoso esse exemplo. Todo mundo acha assim, a Barbie, aquela boneca perfeita, é aquele corpo, Não, a Barbie também é uma mulher sobrecarregada, porque todo mundo acha que a Barbie tem que ser perfeita. Mas hoje a gente tem a Barbie divorciada, tem a Barbie vendedora, tem Barbie de tudo quanto é Barbie mãe de jeito. Barbie pet, mãe de todas as pet, profissões ela já todas as experimentou. profissões. Então, eu ensinei para meus filhos que eles poderiam ser como a Barbie, ser tudo o que quiser. Então, não houve um momento específico onde virou essa chave. Até porque eu sou professora, psicopedagoga, mãe, escritora, e eu decidi cursar agora, nos quase 41 anos, psicologia. Então, assim, pode ser que abram-se novos caminhos. Não há um momento de virada de chave. Você vai sentindo a sua vida. E eu acho que o legal do ser humano é isso. Você não precisa parar no mesmo lugar, nem ficar ali o tempo todo. Você é movimento o tempo todo e você pode fazer escolhas. E não tem nada de errado se você tiver que recomeçar. E então, não há um momento específico ao meu sentir, as minhas necessidades e não a necessidade do outro. Porque muitas vezes as pessoas viram a chave quando o outro fala assim: eu acho que você tem que ser tal coisa. E fica naquilo. Ou vira a chave porque aconteceu um trauma muito grande. Eu não tenho que esperar um trauma. Eu não tenho que esperar um acontecimento gigante. O meu dia a dia, as pequenas coisas são revolucionárias. As pequenas coisas são a virada de chave que a gente nem vê. É sobre isso. Isso absolutamente serve para todas nós, para todos nós, para todas as pessoas, né? E agora, olhando para esse lado mais profissional, Priscila, com tantas opções e caminhos, né, que hoje em dia a gente pode sim escolher, conforme você falou, eu posso parar aqui, começar lá. Por que você escolheu precisamente essa parte de desenvolvimento humano, a psicologia? O que que esta carreira que você está construindo te dá ou vai te dar que nenhuma outra pode? Eu comecei como professora e, como eu disse, eu tenho uma filha neurodivergente. Eu percebi sinais nela, enquanto ninguém observava, eu fui percebendo. Por conta dela, eu fui estudar inclusão. Eu fiz pós-graduações todas para inclusão, para as neurodivergências, e minha filha é autista de esporte 1. E poder cuidar dela me levou a estudar sobre esse assunto, mas eu vi em um momento que eu não faço milagre. Casa de ferreiro espeta de pau. Eu falei assim, não, eu vou fazer o que eu posso, até onde eu vou como mãe, tudo que eu puder fazer como mãe, eu vou fazer para minha filha. O que eu não puder fazer, os outros profissionais irão fazer, mas eu posso ser aquela profissional que vai cuidar das pessoas que precisam. E no meio desse caminho, no meio da psicopedagogia, eu percebi uma coisa que ninguém percebeu. Enquanto eu atendia ali uma criança no meu consultório, na sala de espera tinha uma mãe atípica sobrecarregada. Ou uma mãe não atípica também sobrecarregada, porque a psicopedagoga, ela não atende só a neurodivergência. E, e aquela mulher, porque daí eu percebi, eu comecei a ter um olhar diferente, as mulheres na sala de espera, as mulheres na rua, a mulher que eu fui, a mulher que eu estou me tornando, tá ali em silêncio buscando ajuda. A mulher que não quer falar, a mulher que ela se encolhe, ela precisa de ajuda. Então eu falei, eu não vou só ajudar as crianças. Então eu fui fazer uma especialização em desenvolvimento humano. É uma abordagem que ela trabalha o ser humano como um todo. E nessa abordagem,
eu consegui criar um método que eu já vi que ele é eficaz. É o método Essência, onde a gente se reorganiza, se reconecta e renasce. Então, tudo isso foi das minhas vivências que aconteceu. Foi de eu ver a minha filha, não só a minha filha, meus 2 filhos também, a minha experiência como mãe, como esposa, como CLT da vida, como filha, como amiga, como colega de trabalho. Essas experiências, e eu sou uma pessoa que eu observo demais às vezes. Falei, tem dores que ninguém está vendo. E elas precisam ser cuidadas. Essas pessoas, elas cuidam tanto dos outros e ninguém está olhando que elas também precisam de cuidado. Então, a minha trajetória, ela se construiu de vivências, de coisas que ninguém percebeu. E que muitas vezes as pessoas acabam desabafando com a outra falando, mas tem gente que escuta, mas não ouve, o que é diferente. E essas pessoas precisam ser ouvidas, acolhidas e renascidas. E como que a gente quebra este tabu natural da nossa cultura que, assim, puxa vida, eu vou ter que pagar para alguém me ouvir? Você já deve ter ouvido isso, né? Eu tenho tantas amigas, eu queria desabafar, mas não. Conta pra gente a tua visão sobre a terapia, sobretudo para nós, adultas, mulheres, na nossa correria, porque dizem que a gente tem que aguentar tudo. Aliás, dizem que você é forte, guerreira, aguenta tudo, é um elogio. Eu não acredito nisso. A gente ouve que terapia é para doido, né? Eu sempre falo, ó, o método Essência não é uma terapia e não é para. A gente tem que parar com esse estigma de que todo momento que a gente vai ser ouvido é uma coisa de doido. Não é, todo mundo precisa de escuta. E desabafar com uma amiga não é o mesmo que você desabafar com um profissional. A amiga, às vezes, ela já está inserida ali no seu dia a dia e ela tem talvez uma opinião que não caiba ali para você. E o terapeuta, ou o meu método, ele não vai fazer escolhas por você, mas ele vai te ensinar a enxergar o que você precisa. E o que eu falo bastante é que assim, você falou de ser forte, que é um elogio, né? Não, a mulher forte, a mulher guerreira, não é elogio. A gente não quer ser forte o tempo todo, a gente não quer ser guerreiro o tempo todo. Nós somos humanas, né? E uma coisa, como eu falo muito com as mulheres, é que nos ensinaram que nós somos feitas para caber. E nós não fomos feitas para caber. Nós temos escolhas, nós temos opções. Eu já conversei com mulheres que falavam assim para mim: eu não posso fazer tal coisa, mulher tem que ficar em Uhum, casa, cuidar dos filhos. sim. Hoje a gente tem outros tipos de pensamento, mas não pense que não existe essa mulher, porque existe. Não pense que não existe uma empresária linda, arrumada, que não carrega alguma dor. Uma mulher que ela funciona o tempo todo, porque ela tem que dar conta, mas ela não vive. Porque a gente não tem que dar conta de nada. Tá tudo bem quando não dá tempo de fazer alguma coisa. Tá tudo bem. Às vezes a gente não dá conta nem das nossas prioridades, né? A gente acaba se esquecendo um pouquinho, os nossos exames ficam atrasados, tá tudo bem, Tá tudo mas bem. falta esse olhar, essa amizade com a gente mesma, Se né? conhecer, se conectar. Eu costumo usar exemplos assim do dia a dia. Às vezes a gente cobra dos nossos filhos assim: ai, tem que tirar nota 10 no boletim. Então, as pessoas vivem hoje como se tivesse que fazer tudo perfeito. Nós não somos vitrines de Instagram, onde tudo é perfeito. Porque ali a gente vê o palco, mas o bastidor é diferente. Você cobrar uma nota 10 do seu filho, ou perfeição na vida o tempo todo,
Não dá certo, porque assim, você pode tentar ser perfeito e tirar uma nota 10, mas será que você entendeu? Será que você absorveu? Talvez, se seu filho tirou 5 hoje na escola, esses 5, se ele se esforçou, se ele entendeu, se ele foi ali nas forças dele, no máximo das forças dele, esses 5 vale 10. E se você fez tudo o que você podia, tudo que estava ao seu alcance no dia de hoje, foi o dia perfeito, foi o dia nota 10. Porque tá tudo bem, tem dia que a gente não vai conseguir sair com o cabelo arrumado, tem dia que a gente não vai conseguir e levar os 3 filhos na escola, talvez você leve 2, o marido leve outro, a vovó leve outro. Você pode dar atenção picada para os seus filhos e tá tudo bem. Você está fazendo. Porque também não uso a palavra tentar. A gente não tenta nada. A gente faz ou a gente não faz. Sim. E a gente pode fazer assertivamente, pode fazer errando e tá tudo bem. Porque a melhor coisa do ser humano que o erro é aprendizado. E as pessoas têm que entender que o erro é aprendizado mesmo. Vou tirar uma lição. Não são os porquês que me movem, são os paraquês que tem que me mover. Para que eu preciso aprender isso? Para que eu preciso passar por essa situação? Para eu ser uma pessoa melhor, para eu poder ajudar, para eu não me cobrar tanto. Então a gente tem que trocar algumas coisas na nossa vida. São escolhas todos os dias. Todos os dias. E aí as pessoas chegam até você procurando algum tipo de transformação, né? Qual é a principal dor que o seu trabalho cura ou até mesmo resolve nos seus clientes e pacientes hoje? Meu trabalho, eu costumo dizer que ele não cura. O método consiste em fazer a própria mulher enxergar. A dor que mais atinge as mulheres é a dor do autoabandono. As mulheres hoje, elas se autoabandonam. Talvez você olhe e fale assim: não, eu não sou essa mulher. Eu acordo todo dia, eu passo minha maquiagem, eu passo meu perfume, eu sorrio o tempo todo. Você sorri, mas sorrir e estar bem são coisas completamente diferentes. O autoabandono é assim: Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fez por você hoje? O que você fez? Você pode me dizer o que você fez por você, pela Ana? Porque a gente faz para todo mundo, mas por você. Hoje eu, Priscila, eu aceitei o convite de estar aqui. Mudou a minha rotina hoje? Mudou. Tem coisa que hoje eu não vou dar conta, mas eu quis estar aqui porque é por mim, para eu poder ter uma experiência com alguém, para a gente tomar um café, porque isso faz a Priscila feliz. Quando a Priscila para, de repente, para assistir uma série sozinha, não se culpa disso, porque a gente se autoabandona quando a gente não toma um café mais em paz, sai correndo, não fala não para ninguém. É fácil dizer o sim. E eu costumo dizer que o sim dói e o não também dói. Mas você tem que optar por você primeiro. Isso não é egoísmo. Então a gente se autoabandona. A maior dor que chega até mim é desse autoabandono. E esse autoabandono, ele não tem classe social, ele não tem cor, ele não tem status. Esse autoabandono é tanto daquela mulher que acorda de 5 horas da manhã para entrar na fábrica, como daquela empresária de sucesso que todo mundo acha ela fantástica. Esse autoabandono é a dor silenciosa e que muitas vezes as pessoas ainda têm vergonha de reconhecer, porque é difícil reconhecer a sua própria dor. É um lance muito cultural nosso também. Nós mulheres, sobretudo, fomos e somos ainda em
né, em algumas famílias, educadas a dizer sim, abaixar a cabeça e apenas servir. Nós continuamos servindo sim. E aí, o que, que acontece, que eu percebo também, quando você se prioriza, você é criticada, você só pensa em você, você não está dando atenção suficiente para o marido, para o filho, para o cachorro, periquito, papagaio. E automaticamente, de forma que a gente nem presta muita atenção, pronto. Lá se foi o dia, a semana, o ano, eu não fiz nada por mim, fiz por todos. Só que a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Se você fizer por você, vão te criticar. E se você não fizer, também vão te criticar. Se você cuidar da Ana, se você tirar um tempo para você, se dar prioridade, se amar, vão falar: nossa, Ana é egoísta. É, com A certeza. Ana tá pensando só no umbigo dela. Mas se a Ana falar sim pra todo mundo e não fazer nada pela Ana e de repente sair um pouquinho desarrumada hoje, nossa, você viu como a Ana é relaxada, gente? Então, assim, vão falar de você, porque uma coisa que é cultural e é instintiva do ser humano, ele não cuida só da vida dele, ele vai cuidar da vida do outro. Ele ainda não tem maturidade emocional, ele não tem controle das emoções para gerir a própria vida. Ele fica se comparando e tudo que eu critico no outro é aquilo que eu não tenho coragem de fazer em mim, de ser. Então, é do ser humano isso. E a gente foi ensinada para caber, para falar sim pro pai, sim pra mãe, sim pro marido, sim, sim, sim. E, eu vou hoje ao cinema sozinha. Gente, eu vou ao cinema sozinha. Você viu, ela tava no cinema sozinha. Será que levou um pé na bunda de alguém? Será que tá triste, foi lá afogar as mágoas? Essa mulher não pode ter ido ao cinema sozinha, esse homem pode ter ido ao cinema sozinho simplesmente porque ele quer ser feliz. Ai, foi ao cinema e não levou o filho. Eu preciso daquele momento pra mim, eu preciso respirar. Eu preciso estar bem pra cuidar do outro. Se eu não consigo cuidar de mim, Ana, como que eu cuido do outro? Me explica isso? É impossível. É Ou vai impossível. ficar de qualquer jeito para todos, né? Exatamente. E a gente tem que parar de fazer de qualquer jeito. Às vezes eu quero dar conta de tudo e eu não elenco as minhas prioridades. A gente tem que elencar as nossas prioridades. Tá, hoje tem 10 compromissos. Não há nada de errado em você falar que não dá conta desses 10 compromissos. Gente, o dia tem 24 horas. E não é porque um alecrim dourado quer que tenha 50 horas que vai ter. O dia vai continuar tendo 24 horas. Então, nessas 24 horas, eu tenho que saber o que é prioridade para mim. O que é prioridade hoje para você? Talvez hoje seja ter um tempo de qualidade para você, cuidar do seu filho. Não, hoje eu estou com os trabalhos da faculdade atrasada. Minha prioridade é isso. Elenque suas prioridades. Não, a minha prioridade hoje é sentar com a minha família, ir visitar um amigo, porque assim, muitas vezes a gente faz coisas que não são importantes. Prioridade é aquilo que é importante. É aquilo que só a Ana pode fazer por ela e pelos dela. E a gente tem que aprender a fazer isso. É isso. E aí, a gente estava falando um pouquinho fora do ar, sobre uma brincadeira que a Priscila estava pensando a respeito do café, que é algo que nos une bem, né? A gente gosta muito Eu de amo. café. Inclusive, o café tá maravilhoso. Quando eu convido o pessoal, vem tomar um cafezinho comigo, é de verdade, e não é um Hum. cafezinho meia boca, não. Não, café meia boca não, gente. E o meu esposo diz que ele se arrependeu quando me levou conhecer uma fazenda de café. E agora você ficou nojenta, né? Agora eu fiquei um nojo. Eu Isso sou o aí. nojo do café. É isso, porque mas isso faz parte da evolução. A gente aprende a não aceitar qualquer coisa porque alguém disse: eu vou tomar o café que eu gosto, nem que seja com o dedinho levantado na minha xícara de cristal sozinha. É isso que é o lindo Exatamente. da vida. Mas aí falando sobre o café, você dividiu o café em algumas situações, eu achei lindo demais. Inclusive, você estava falando sobre isso. O C do café hoje é que nos representa a constância. Fala rapidamente sobre isso, Priscila. Gente, café, vamos lá. C de constância. O que é constância?
é você fazer todos os dias, talvez a mesma coisa, mas não parar. Porque assim, eu quero ser uma excelente profissional, por exemplo, e todos os dias eu vou estudar. Ah, eu preciso ler um livro de 300 páginas. Dou conta, dou, mas eu tenho que ter constância. Todo dia eu vou tirar meia hora para ler. Constância é fazer aquilo que eu preciso, ainda que eu não goste, tá? Ainda que eu não goste, eu vou lá todo dia, eu faço o que eu preciso. É o equivalente à constância, é quase que um É compromisso. manter aquele compromisso. Eu odeio ir na academia, mas eu vou. E eu tenho constância. Fui na academia e não deu resultado. Quantos dias você foi? 3 dias? Um mês? Eu estou há 1 ano e 5 meses na academia. Depois de 1 ano, eu comecei a perceber os resultados, porque eu tive constância. Eu estava lá, gostando ou não gostando, eu estou lá. É aí que entra o próximo, a letra A A. atitude, porque a letra A de atitude, porque assim, o que me move é minha atitude, o meu comportamento. E nós aprendemos na psicologia que a falta de comportamento também é comportamento. Eu tenho que ter atitude. Eu tenho que ir buscar a minha constância. Não adianta nada eu ficar só falando, eu vou à academia. Tô falando da academia, gente, porque é uma coisa que eu não gosto, mas eu vou. Qual que é a minha atitude? Primeira atitude, eu fui me matricular na academia. Depois eu comprei a roupa da academia. É uma roupa bonita? Não, não importa. E a atitude de tentar fazer melhor todos os dias. Eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso ter atitude. Eu quero ser médica, mas qual a minha atitude? Eu fico lá no sofá sonhando que eu vou ser médica ou vou levantar e vou fazer o vestibular? Filho, se você não levantar, ninguém vai ter essa atitude por você. Ninguém vai falar, vem Ana, vamos lá, vou levar você a fazer matrícula. Não vai. Atitude. Atitude e constância. E aí, fé. A fé. Porque a fé, as pessoas têm que entender que não é algo relacionado à religião, é diferente. A minha fé me move. Eu sou cristã, católica, apostólica, romana, e eu amo dizer isso, porque não importa, é a minha fé. Mas eu acredito em um Deus que tudo pode, que tudo faz, mas você pode ter fé em outra coisa. Você pode acreditar em Buda, você pode acreditar nas forças do universo, mas você tem que ter fé. E a fé, ela é também em você. Você tem que acreditar em você, porque se você não acreditar, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer nada por você. Porque a gente tem uma coisa que eu gosto de falar: as pessoas querem te ver bem, nunca melhor que elas. Então, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. E aí a gente chega no final. O E de equilíbrio. Porque tudo na vida é questão de equilíbrio. Eu não posso ser de mais, eu não posso ser de menos. Eu não posso exagerar nas minhas atitudes sem ter uma constância. Eu não posso exagerar na minha fé sem ter uma atitude. Porque na fé que eu tenho, na fé que eu sigo, acredito, Jesus ele me diz assim, que ele vai fazer a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Ele tá esperando uma atitude minha, ele não tá esperando só fé. Ele não falou pra mim que seria fácil, e eu não tô falando pra ninguém que vai ser fácil. Eu tô falando que dá, mas eu tenho que ter o quê? Equilíbrio. Ah, eu tô lá, não acontece nada comigo. Prima, mas o que você tá fazendo? Eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Vai acontecer porque eu tenho fé. Mas se você não tiver atitude de levantar do sofá, as coisas não vão cair do céu. E se você tiver atitude, mas só por hoje, gente, só por hoje não adianta. Só por hoje é um lema que a gente segue em alguns lugares, mas para nossa vida, Então, só por hoje é para as para as renúncias, mas não renúncias, serve para não constância. serve para constância. Então, assim, o equilíbrio, ele é fundamental. E eu falo que o café é meu melhor amigo. E não só o café, literalmente, mas a constância, a atitude, a fé, o equilíbrio.
eles vão fazer de mim uma nova Priscila, uma nova Ana, uma nova Bruna, um novo Marcelo, um novo Rodrigo. É isso que vai me construir. É isso. Sempre vou dizer, as minhas atitudes, o meu comportamento me define. A falta de comportamento e como eu reajo às situações. Porque a gente pode ver a batata e o ovo cozinham na mesma água. Um endurece, o outro amolece. E aí? Qual Priscila que é? Tem situações que eu tenho que amolecer como uma batata. E tem situações que eu tenho que ficar mais firme como o ovo. São situações. Eu não posso ser a mesma em todo tempo. Eu tenho que me permitir. E hoje em dia as pessoas não se permitem mais nada, Ana. Elas deixam que o outro tome conta da vida dela. Entrega a canetinha dos seus dias para outro escrever. Exatamente. Entrega a canetinha, entrega seu livro, entrega sua história, suas escolhas. E isso volta para o começo do nosso papo, do maior ferida que uma pessoa pode carregar, um adulto pode carregar, é o autoabandono. Então, para quem não tinha entendido, agora você explicou. Agora ficou é o autoabandono. Eu me autoabandonei em vários momentos. Nessa construção da Priscila, eu trouxe hoje para você, por exemplo, os meus livros. Porque aos 14 anos, minha professora falou que eu seria uma excelente escritora. Não é excelente no quesito de famosa, mas ela falou: Pri, você escreve super bem. E um dia eu mostrei uma das minhas poesias, os meus escritos, e falaram assim: larga de ser idiota, você nunca vai conseguir fazer algo. E eu me auto-abandonei. Eu deixei meus sonhos na gaveta, eu deixei pegarem a caneta da minha vida. Até que um dia eu descobri quem era a Priscila, eu descobri meu amor próprio, e eu fui lá e eu publiquei o meu primeiro livro. Eu peguei de novo a caneta da minha vida e eu fiz. Eu fiz por mim, mas eu me auto-abandonei primeiro. Eu deixei todo mundo falar o que a Priscila tinha que fazer. E hoje, ninguém mais fala o que a Priscila tem que fazer. E a mulher, a pessoa, a mãe, o ser humano que está ouvindo a gente, ele tem que entender. Você decide o que você vai fazer. Ninguém vai decidir por você. É a sua vida, é a sua história, é a sua felicidade. Ainda que você tenha medo. Todos os dias eu falo coragem. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é a sua atitude de ir com medo mesmo. Mas vai. Esse é o nosso dia. Coragem. Nós somos seres humanos, nós vamos ter medo todos os dias. Até os nossos 100, 150 anos. Que é isso que nós vamos durar. Eu já conversei com Deus. Eu vou até os 150 e eu espero que todo mundo que eu quero também fique ali me acompanhando até os 150. Preciso ver como vai estar esse mundo, se vai estar um caos, se não vai, né? Se eu vou me perder no caminho e me reencontrar de novo, ou se eu vou continuar melhorando, mas eu quero até os 150. E quantos outros livros nós teremos acesso da Priscila nessa caminhada? Ah. Fala um pouquinho então para nós, para nossa audiência, como que foi escrever tantos livros já? Estou vendo aqui na mesa já temos 5. E quais são os próximos que já estão aí na gavetinha do consciente, Nossa, prontos para vir à luz? o próximo, gente, mas eu tô namorando tanto esse próximo. O próximo é um livro infantil. Eu espero que até agosto eu termine ele. Eu vou dar spoiler do nome. Chama Um Menino Sem Cor. Eu estou apaixonada nesse livro. É um livro sobre diferenças. Eu não posso contar muito dele, mas assim, é um livro infantil que vai ser para todas as idades. E eu estou assim, namorando meu próprio livro. O primeiro chama A Moça da Torre, são poesias, e ele fala sobre esse reencontro, se reorganizar, se reconectar e se renascer. E A Menina dos Olhos de Deus foi o segundo, conta uma história de fé, não sobre religião.
Depois a gente tem outro de poesia, que são Trilhas Poéticas da Inocência. E essas poesias são aquelas que eu escrevi aos 14 anos de idade. Aquelas que todo mundo falava que não ia acontecer. E aí tem uma surpresa. Eles são Muito dois em legal. um, que são as poesias que essa mulher que se auto-abandonou se autodescobriu e escreveu aqui. E esse daqui é um dos meus xodós também, todos eles, meus bebês. É a Querido Diário, Grito de Socorro. É uma história da nossa personagem, a Helena. E a Helena, ela vai buscar fazer da vida dela uma vida diferente. A Helena é uma mulher que pode ser você, pode ser eu, pode ser sua mãe. Mas quando você lê o livro, você vai entender que a gente precisa reviver essa Helena. E esse daqui é um livro que eu organizei, eu dirigi as escritas criativas de um projeto que eu fiz na minha cidade. E ele tem 7 autoras lá da cidade, porque eu adoro fazer projetos, né? E também é um bebê que foi o primeiro projeto que eu consegui realizar, assim, que eu fiquei apaixonada. E depois dele estão vindo outros e outros e outros projetos pela frente. E como nós podemos ter acesso a tamanha sabedoria compilada nesses livros? Suas redes sociais, Priscila, como que a gente entra em contato com você? Que horário você atende? Aonde? No Instagram tá priscilacanassa.oficial. Lá eu falo sobre o meu trabalho, também sobre a minha fé e a minha vida, porque somos um só. A Priscila, a mãe, não se separa da profissional, que não se separa da estudante ou da mulher que tem fé. Nós mostramos mais o lado profissional, para vocês entenderem um pouco do trabalho, mas nós não nos separamos das nossas identidades. Os livros estão na Amazon, na loja Um Livro. Tem livro que compra diretamente comigo. E quem quiser enviar mensagem no WhatsApp é o 14 98103 0744. Vai aparecer uma mensagem bonitinha, porque às vezes eu não consigo responder, Como pois, agora, por exemplo, agora está abandonado o celular. Às vezes eu estou atendendo, às vezes eu estou na escola, porque a Priscila, psicopedagoga e especialista em desenvolvimento humano, também é professora de educação infantil e ensino fundamental. E esse trabalho me ajuda a olhar o ser humano de outra maneira, né? Esse comparativo da criança e do adulto é sensacional. Eu chegar na escola e rolar no chão com as crianças e ver o quanto que a gente perde quando a gente cresce, né? Como que a gente perde? Como que deixar de ser inocente nos prejudica tanto? E entrem em contato, tirem dúvidas, perguntem tudo. Se eu não souber responder, chamo meus professores, aqueles que sabem mais que eu, porque eu não sei tudo, vou morrer, mesmo que aos 150 anos não vou saber tudo, porque graças a Deus eu estou em constante aprendizado. Maravilhoso, Priscila Canassa, que satisfação tê-la aqui conosco. Eu quero pedir, por favor, que esta seja a nossa primeira experiência de inúmeras, porque facilmente nós ficaríamos aqui por várias horas conversando, né? Eu amo quando você me convida. Da última vez a gente teve no seu outro Que foi na programa, na rádio. rádio. Eu amo conversar com você e eu amo conversar, né? E eu amo conversar de tudo, né? Sobre toda a nossa vida, assim, tem muito assunto. Tem muito assunto. Hoje, por exemplo, eu tô num dia assim que pra mim foi fantástico. Não só pelo convite, porque eu tive um papo maravilhoso, já conheci gente nova. Gente, eu já ganhei comida. Vocês não fazem ideia do que me aconteceu hoje. Então me convide várias vezes, porque é um prazer estar com você, Ana. Muito obrigada, Priscila. Tá feito o convite. Em breve a gente volta aqui para conversar sobre tantos outros inúmeros assuntos que dá para ficar por muito tempo com você. Obrigada. Obrigada pela tua vida. Obrigada por ouvir o chamado do teu coração. E obrigada por começar nesse trabalho para ajudar desde as crianças até as mulheres cansadas, exaustas, precisando de um ouvido
atento como o seu. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana, porque, gente, as palavras da Ana mudam muita coisa também. Obrigada mesmo por você dizer sim para um público que precisa de você. Tá certo, obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, viu? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos. Eu esqueço de falar isso porque eu não estava acostumada com redes sociais, assim, com o rádio, lá não precisava falar, mas, por favor, inscrevam-se no canal do programa De Bem com a Vida, aperte o sininho para as notificações, aquele joinha bonito. Eu vou pegar o jeito, hein? A gente vai longe. Um beijo a todos. Se inscreve lá.